Nossa missão é com a verdade, com amor e a caridade. Umbanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro de Umbanda Caminhos de Aruanda. Estamos aqui em mais um encontro virtual e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o pré-conceito. E aí eu optei por quebrar esse termo em dois para a gente entender um pouquinho o que é o preconceito. O preconceito é uma ideia que a gente assume sobre um determinado tema sem realmente ter refletido sobre aquele tema ou sem realmente ter vivenciado ou ter tido alguma experiência com aquele tema, né? Geralmente são conceitos, são ideias que as pessoas mais antigas vão falando com a gente e a gente vai aprendendo e absorvendo isso desde que a gente é criança, né? Não é alguma coisa que a gente refletiu sobre isso, não é uma opinião que eu pensei sobre ela para ter, mas eu assumo aquilo como uma opinião definida. Eu já tenho aquela ideia, aquela opinião formada sobre um tema sem nem ter pensado, sem nem ter vivido nada a respeito daquilo. E aí, o preconceito, ele vai completamente contra a ciência, né? Que é justamente o contrário. Na ciência, a gente baseia nossas conclusões em fatos, em dados, em informações que a gente obteve a partir de uma experiência, de um ensaio prático. No preconceito, não. Eu apenas assumo uma ideia sem ao menos ter tido contato com aquele tema, tá? E no preconceito, eu estabeleço que existe um risco em tudo que é diferente. Tá? Tudo que é diferente pode significar um risco para mim. Então, eu posso me comportar diante desse risco de três formas diferentes. Eu posso demonstrar uma intolerância, que é quando eu quero afastar absolutamente, eu quero excluir, eu quero distante de mim, não quero conviver com nada que é diferente. Eu tenho pavor. O que é diferente me aflige. Eu posso demonstrar tolerância passiva, que é quando a gente diz que tá ok conviver com aquilo. Não, eu aceito o que é diferente, eu sei conviver, mas na verdade a gente não sabe conviver, a gente não quer conviver, a gente aceita a diferença desde que a diferença esteja segregada, distante da gente. A gente diz que tá ok com aquilo, mas é mentira, a gente não tá. A tolerância passiva, na verdade, ela é uma forma velada de você dizer que você é intolerante, né? Você tem vergonha de se assumir intolerante, aí você fica dizendo assim, não, eu aceito, mas na verdade você não aceita não. E a gente também pode demonstrar a tolerância ativa. O que é a tolerância ativa? É quando eu entendo que a diferença, sob qualquer aspecto, ela deve ser incentivada. Quando eu entendo que a diferença, em qualquer aspecto, ela não agride o que eu sou, ela não agride as minhas escolhas, ela não agride as orientações que eu segui. A tolerância ativa é quando eu entendo que tudo que é diferente é fundamental para a gente ter diferentes pontos de vista, diferentes opiniões, elaboração de respostas mais ricas, soluções mais complexas para as questões das nossas vidas, e aí a gente tem uma sociedade em evolução, né? Sempre em evolução. Quando eu percebo a diferença e eu tenho medo dessa diferença, na verdade, eu estou enfrentando um desafio que mora em mim, né? São os meus medos e as minhas inseguranças, tá? Vamos imaginar aqui uma situação bem corriqueira. Eu sou um indivíduo e me identifico como heterossexual, tá? Eu me identifico como hétero. Eu me relaciono, eu participo de agrupamentos com outros indivíduos que também se consideram heterossexuais. Eu vivo um relacionamento afetivo considerado heterossexual. Eu sou visto pela sociedade, percebido pela sociedade, e é como eu quero ser, como um heterossexual. Então, por que eu vou me sentir afetado
pela presença de um indivíduo que não se identifica como heterossexual. Por quê? De que maneira a presença de um não heterossexual pode me perturbar? De que maneira? O que me subtrai, né? Estar no meu convívio, no meu prédio, no meu trabalho, no barzinho que eu frequento, um outro indivíduo que se identifica como não heterossexual. Qual o problema, né? Mas aí, minha gente, quando a gente esbarra no preconceito, a gente está esbarrando, na verdade, no nosso medo, né? E o nosso desafio é essa convivência com a diferença do outro, né? É o outro que carrega a diferença. E aí a gente acaba assumindo de alguma forma que esse outro que carrega a diferença, ele traz o mal dentro de si, ele traz a destruição, ele traz a negação de tudo que eu acho que eu sou, ou que pelo menos eu gostaria de ser, ou daquilo que eu idealizo, né? E aí, dessa forma, o que acontece? A minha insegurança diante dessa diferença, ela me faz considerar que o mundo seria um lugar melhor se aquele indivíduo diferente simplesmente não existisse, se ele fosse extirpado do planeta. E o mundo seria melhor se todas as pessoas fossem como eu, né? Com as minhas escolhas, com as minhas ideias, da forma como eu sou, com o meu tom de pele. Entende? A gente acaba tomando o mundo e impondo ao mundo a nossa vontade, aquilo que constitui cada um de nós. O preconceito, ele nasce da covardia, ele nasce da insegurança, ele não é racional, ou seja, é uma demonstração que você simplesmente não pensou sobre aquilo que você está falando. Você ouviu aquilo de alguém, você recebeu aquela informação, vem absorvendo desde criança, não reflete sobre ela e, para piorar, você ainda passa para frente, sem pensar, sem refletir, né? O preconceito nasce dessas ideias antigas, de frases feitas, de piadas, né? De histórias preconceituosas disfarçadas de humor, de pessoas que sentiram o mesmo medo e a mesma insegurança antes da gente. Infelizmente, essas frases feitas, essas piadinhas, a gente escuta desde que é pequeno, e aí a gente vai crescendo e infelizmente a gente vai aceitando como natural, quando não é natural. A gente não tem o hábito de submeter a uma reflexão própria. O que eu realmente penso sobre isso? E sai repetindo, né? A gente não nasce preconceituoso, né? As crianças, elas não chegam ao mundo preconceituosas. Nós somos ensinados a ter preconceitos. Por exemplo, quantas vezes a gente já viu os pais falando para as crianças que são, para os meninos, né? Meninos pequenos, não chora, não chora, homem não chora. A criança escuta aquela frase, o menino escuta aquela frase, o que ele vai pensar? Ele vai crescer e na cabecinha dele, ele vai ter a ideia de que o masculino é o racional e o que é emocional, emotivo, é feminino. Homem não chora, mas mulher chora. Então, né, eu não posso ter emoção, as meninas podem. Ele vai crescer ouvindo que ele tem que se comportar como um homenzinho, ele tem que ser um menino corajoso. E aí ele vai entender que sufocar os medos, o choro, as emoções, aquilo sim é o comportamento que as pessoas esperam dele, né? Que os homens se comportam assim, sufocando suas emoções. Então, para ele, o masculino é equilibrado e o feminino é histérico, né? É descontrolado. Então, vai crescer dessa maneira, com essas coisas, com essa mentalidade presa na cabeça. E aí vai para a escola, vai encontrar um grupo, vai se identificar com esse grupo que apresenta os mesmos comportamentos, os mesmos preconceitos que ele. E a tendência é que esse menino, esse agrupamento, afaste todos que se diferenciam daquele padrão que eles adotam como normal, né? Como verdade.
O preconceito, ele é uma estratégia que é utilizada para agrupar pessoas há muito tempo, né? O preconceito cria vínculos, porque ele traz à tona tudo que as pessoas têm em comum, por mínimo que seja, né? Vamos imaginar mais uma situação corriqueira. Vamos imaginar que eu estou no bar com uma amiga, nós duas somos cariocas, a gente está no bar, aí vem um garçom, traz uma bebida para ela, tem um problema e ele se desequilibra e a bebida cai. Aí ele pede desculpa, limpa a mesa, traz outra bebida, aquela coisa toda. E aí quando ele sai, ela olha pra mim e fala assim, nossa, você viu o que ele fez? Só podia ser Paraíba, né? Coisa de Paraíba. Aí a gente acha super engraçado aquela piada, aquele momento de descontração. Você percebe a conexão que tá acontecendo? São todos brasileiros, né? Eu, ela, o garçom. Mas aí, nós duas, que temos a mesma região, a mesma cidade em comum, e achamos que essa cidade é superior, né? A gente vai se juntar para expor a uma terceira pessoa ao ridículo, pelo simples fato de que ele é diferente, vem de outra região. Na maior parte dos casos, a gente vai estar rindo dele, assumindo que ele é nordestino, sem ao menos ter a certeza, porque na nossa cabeça, o garçom, ele é nordestino. Os trabalhadores, garçom, porteiro, eles têm que ser nordestinos. A gente assume isso. Por quê? Porque na nossa cabeça, eles pertencem a um grupamento que é inferior, né? A gente assume isso. A gente também pode ver o preconceito num agrupamento da seguinte forma. Se eu tô na rua e vejo um homem dirigindo mal, eu vou falar assim, nossa, aquele cara ali dirige mal. Se eu tô na rua e vejo uma mulher dirigindo mal, eu vou falar assim, nossa, claro que ela dirige mal, é mulher. Então, quando a gente tem preconceito com um agrupamento, tudo que acontecer a gente vai falar que é problema daquele agrupamento, que fez errado porque pertence àquele agrupamento. Mas se a gente não tem preconceito contra aquele agrupamento, e um membro daquele agrupamento faz alguma coisa errada, a gente consegue verificar como um ponto fora da curva, como um ato individual. Mas quando a gente tem preconceito, a gente generaliza o agrupamento. E aí qualquer coisa é motivo pra gente falar, tá vendo? Ó, é mulher, é incapaz, nasceu incapaz de dirigir bem, não tem a habilidade. Gente, isso é tão irracional. É uma coisa que a gente carrega, que está tão enraizada na gente, que a gente sequer para refletir. Que nós, mulheres, pagamos um seguro de carro mais barato, porque no trânsito nós causamos o menor dos danos, né? A gente não causa danos tão grandes, né, como matar uma pessoa. A gente não infringe tanto as leis de trânsito. A gente não infringe tanto limites de velocidade, enfim. Mas a gente continua dizendo que mulher dirige mal. Embora, né, exista pesquisas, e, enfim, provas, fatos, e a gente até pague menos por isso. Então, a gente segue repetindo as coisas. E porque é uma estratégia do preconceito naturalizar. A gente ouve dos preconceituosos frases assim, ah, é assim mesmo, ou sempre foi assim, não vai mudar agora, ou mas eu rio mesmo dessa piada, porque todo mundo ri, entendeu? O que a gente esquece é que o nosso preconceito, ele diz muito mais sobre a gente do que sobre o alvo do nosso preconceito, né? Aquilo que me incomoda no outro é uma demonstração daquilo que eu temo. O meu preconceito, ele vai funcionar como um guia para identificar tudo que eu temo, meu medo, minha ansiedade, as deficiências que eu tenho na minha estima. E por que a gente deve cortar o preconceito? Principalmente quando ele vem disfarçado de humor. Porque o preconceito, gente, ele mata. Ele mata. Quando a gente se junta pra dividir, pra compartilhar uma piada assim, preconceituosa, aquilo ali, aquela ideia, ela toma corpo. Ela toma corpo e isso vai crescendo, até que um indivíduo preconceituoso, ele ache que o alvo do seu preconceito causa tanto risco para ele que essa pessoa ela tem que morrer.
Essa pessoa ela tem que ser extirpada, ela tem que sumir do planeta para que o mundo seja purificado. Então a gente deve evitar completamente qualquer tipo de preconceito. O preconceito gera violência, o preconceito é ignorância, gera pobreza, gera morte, não gera nada que preste. Então a gente precisa evitar ao máximo, tá? E aí, eu deixo uma reflexão aqui. Como é que nós, umbandistas, a gente pode demonstrar algum tipo de preconceito se a gente veste branco em sinal de igualdade? Não é para isso que a gente veste branco? Para que todo mundo ali seja igual? Então como é que eu posso usar o branco para ser igual a todo mundo se no fundo o meu igual não é igual, o meu igual é melhor? Tá errado, né? Como é que eu posso ter preconceito contra a mulher se eu sou aconselhado e guardado pelas mulheres mais valentes, pelas nossas Marias maravilhosas que prestam conta e dão conta dos nossos atos? Como é que eu posso ser preconceituoso se eu sento no banquinho de um espírito que, quando foi encarnado, foi um negro escravizado na maior parte das vezes? Esses negros velhos nos dão um colo tão maravilhoso, um abraço que coloca tudo no lugar, que nos faz refletir, que nos faz buscar nosso melhoramento, com as palavras mais carinhosas do mundo, sabe? Com aquele conselho de pai para filho. Como é que eu posso ser preconceituoso com regionalismo se os baianos e boiadeiros baixam nas nossas casas, trazem suas mandingas, seus chicotes, nos limpam, guardam a corrente mediúnica, guardam nossos terreiros, gente, resgatam a nossa fé, quando às vezes a gente está devastado, sem esperança nenhuma? Gente, cada um de nós carrega uma partícula divina. Cada um de nós é imagem do Criador. Então, quando eu me coloco numa posição de superioridade, eu nego a partícula do Criador que está no outro. Eu nego a parte divina do outro. É como se eu dissesse, olha, a parte que existe em mim do Criador é melhor do que a sua. E não é por aí, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa parar de repetir as coisas automaticamente e possa pensar naquilo que a gente está passando para frente, sem preconceito, porque o preconceito mata. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês curtam o nosso canal, se registrem para receber nossos novos vídeos e as nossas notícias.